beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado aí à cultura Coolidge, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz para vocês aqui no canal. Se você é fã desse tipo de conteúdo, curte realmente o universo Coolidge, dá uma força pra gente se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo um conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo, essas informações valiosas que a gente vai mostrar no vídeo de hoje para cada vez mais pessoas. Também não esquece de conferir o conteúdo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que é exclusivo e eu tenho certeza que você vai curtir também. Hoje, mais uma vez, vocês viram aí o cenário aqui no fundo. Eu tô na Líder 101, a boutique do seu carro antigo. A gente já fez alguns vídeos aqui, né? Tanto pegando peças para os projetos do Rudolf, do Martinho, quanto alguns conteúdos muito legais que mostram a história, digamos assim, a evolução da tapeçaria do Fusca no Brasil, né? Eu vou deixar até no card aqui acima. Eu vou inclusive colocar numa playlist específica desses tipos de conteúdos, né? De evolução, né? Seja, por exemplo, da tapeçaria, como hoje a gente vai mostrar a parte de iluminação, né? Então faróis, lanternas, o nariz de placa, digamos assim, como a gente chama da luz de placa. São conteúdos muito ricos, né? O Vitor, ele, que é o responsável aqui pela Líder, ele manja muito, né? Então ele vai compartilhar um pouco desse conhecimento e mostrar para você que às vezes não conhece ou tem curiosidade de saber a originalidade do ano daquele componente ou não e a evolução em si. Vale muito a pena conferir. Então vamos lá mostrar a cronologia dessa evolução das lanternas, faróis do Fusca. Fala, Vitão! Fala aí, meu mano! Beleza? Da hora! Beleza, então aí, já é um rosto conhecido aqui da Líder 101 aqui, ó. Duvido que vocês aí não conheçam, parceiros aqui do canal. Vitão, como eu falei na intro aqui, a gente vai apresentar hoje um pouco da parte de iluminação, né, do Fusca e no Brasil, né, no caso a partir do ano de 59, né? 59. E a gente vai detalhar aqui a evolução, que eu acho que é uma curiosidade muito legal, muita gente às vezes não sabe, ou eu mesmo tava tirando umas dúvidas aqui com ele nos bastidores, né? A gente vê muito carro montado, às vezes a pessoa monta segundo gosto, não é que não seja errado, mas é segundo gosto, mas não é o original. Então é curioso conhecer essas diferenças, os anos que aconteceram, por que algumas mudanças aconteceram. Sim. Então vamos mostrar isso pra galera, né? Isso aí. E aí também tem muita imagem que rola na internet, no Instagram, propriamente no YouTube, que mostra algumas coisas sobre essas evoluções, só que dos carros lá fora. Ah, tá. Fusca alemão, Fusca mexicano e Fusca americano, a evolução é diferente, né? Então às vezes as pessoas postam aquilo, né? E se baseiam naquilo que tá, vamos dizer assim, errado, né? Sim. Então vamos mostrar aí pra todo mundo aí a evolução Made in Brasil. Isso, Made in Brasil, isso aí. Vamos lá? Vamos começar pelos faróis aqui. Que década, que modelos a gente tá falando aqui? Então, a gente tá falando aqui farol olho de boi. Tá. Esse aqui é o farol lente lisa. Legal. Saiu no 59 no Nacional. Tá. Então, o 59 ele era bananinha. Certo. Aqui, essa lâmpada aqui embaixo, o pessoal usava como meia luz. Certo. É a lanterna. E ele saía com um bloco Silibim. Tá. Então o Fusca até o 62 ele saía dessa forma. É o farol olho de boi com a lente lisa e o Silibim. E isso daqui originalmente eram 6 volts. E ele é bem semelhante ao da Kombi também, bem, né? Da Kombi. É que o da Kombi, o olho de boi é o mesmo. Isso. Só que o da Kombi ele funciona posição, isso, né? na horizontal e o Fusca vertical. Certo. Diferente, por exemplo, se o carro 59 estiver aqui rodando e for um alemão, ele sai com vidro raiado Bosch. Ah, tá. Era Bosch. Então o Nacional, somente o Nacional do 61 até o 62, lisa. Isso, com o Silibim. Legal. Meu, falando exclusivamente da peça, meu, é uma peça animal, né? Você vê a qualidade do cromo, da construção, a parte de trás aqui, a qualidade, né, dos materiais, realmente é muito prime, né? Não, é uma produção muito bem feita, muito com bem material detalhado, bem né? Reforçado, coisas que simulam bem o original. Legal. Então, isso daqui para quem procura um farolzinho bom, tá aí, já sabe onde encontrar. Na Líder tem. Legal. Lanterna. Continuando, lanterna. Essa lanterna aqui, ela saiu no Fusca alemão, no 56, certo. E foi usado no até 61. Certo. Então, ela original era carcaça de lata, ela tinha aqui a borda, o frisinho de alumínio, destacável, e saía com a lente de vidro da Hella. Certo.
Então nós temos essa reprodução em fibra. Tá, carcaça de fibra. Temos ela em alumínio também, com arinho polido. Legal. Então, no Fusca Nacional, essa daqui saiu de 59 até o 61, Tá. que é a lanterninha pequena. E essa lanterna, ela só tinha duas funções. Ela tinha a função de lanterna e de pisca. Ela não tinha freio. Ah, mesmo ele tendo a bananinha, servia como pisca traseira. Isso, tinha o pisca traseiro. A bananinha seria o pisca dianteiro. Certo, Isso, certo. então ela tinha essas duas funções, era o pisca e lanterna. Tá. E freio não tinha nada? Freio não. Freio, quem quisesse, era as famosas paquerinhas, que colocava aí uma lanterna de freio e uma de ré auxiliar. Caramba. Mas não tinha. Era só lanterna e pisca. E é muito lindo esse desenho, né? Muito legal. Né? Ele chega próximo ao original, que as originais aqui elas eram de vidro. Sim, sim. E essa aqui é plástico, mas é uma réplica bem feita, muito bem feita do original. A iluminação de placa era o famoso nariz de bruxa. Tá. Então ele vinha com a lanterninha pequena. Vou mostrar aqui Aqui a luz de placa. Isso. Então o nariz de bruxa ele foi usado dos modelos nacionais do 59 até o 64. Tá. Ah, até 64. Até o 64 saiu o nariz de bruxa. Legal. E em 62 teve facelift, né? Eles mudaram alguns detalhes na linha nacional. Como, por exemplo, o pisca deixou de ser bananinha, foi lá para os paralamas. Tá. O farol deixou de usar o bloco selado e passou a usar com refletor e lâmpada. Tá. Então, 62 teve algumas mudanças. Então, ele passou a ter o farol olho de boi com vidro raiado. Tá. Que foi o mesmo até o 72. Isso, aí esse aqui saiu original Arteb ou CBE. Tinha os dois. Então, ele não usa mais o Silibin, né, que é o bloco selado, e passou a usar um refletor com lâmpada. Ela saía com lâmpada assimétrica, que é aquela lâmpada bolinha, certo. Modelo H5. E ele já não tem mais aquela luz baixa aqui, né? Não, a meia luz fica aqui. Fica aqui embaixo, isso, né? junto com o principal. Tá. Legal. Então, parte de farol ele usava essa daqui. Tá. Lanterna, ele passou a usar a lanterninha maior, bicolor. Aí essa daqui já tinha a função de lanterna, freio e pisca. Um pouquinho mais de segurança, né? Um pouquinho, foi evoluindo, acho que as leis de trânsito na época, porque o Brasil demorou muito em relação a isso. Então foi mudando. Então do 62 até o 64 era esse conjunto. Esse conjunto aqui. Com o nariz de bruxa. Tá. Ele saía também com o nariz de bruxa. Legal. E aí ele não saiu da bananinha, parou de usar a bananinha e passou a usar o pisquinha fino. Tá. Que esse aqui foi o padrãozinho até o 64. Então do 62 ao 64 o Fusca usava o pisca fino. Então é bem raro, são 2 anos só que utilizou esse. O pisca fina só foi até o 64. Eu acho muito charmoso, né? Esse modelo realmente é muito legal. Pra quem tem um carro aí da década de 60 e quer montar um conjunto diferente, é um isso acessório legal. Bem legal, muito bacana. Tá. Só voltando aqui para as lanternas, elas acompanharam até. Essas aqui bicolor foi até o 74. Certo. Mas esse modelo pequeno, ela foi usada nos modelos 1300 até o 82. Tá, que é os standard, né? Isso. Em 75 muda, a gente vai falar delas daqui a pouco. Legal. Mas esse modelo pequeno no 1300 foi até o 82. Tá. Uma outra curiosidade também, vou até deixar umas imagens aí. Às vezes a gente vê os modelos que saíram originalmente com bananinha, sim, por talvez ser muito raro, ou também pela pessoa às vezes gostar de um acessório, tem aqueles modelos diferentes, né? Que é a orelha de padre, isso, né? Que você vê muito, né? Isso, era uma solução técnica, né? Que o pessoal usava. Eles fechavam ali com um pedaço de chapa e punham as lanterninhas orelha de padre. Certo. Hoje em dia, até tem algumas lanternas que se parecem com o que eles utilizavam na época lá. Que é uma lanterna bem fininha, a original era bem redondinha, parecia uma orelha mesmo. Certo. Então também tem essa opção, só que não saiu o original. Era um acessório, era uma solução de época, né? Isso, uma adaptação técnica e de baixo custo, a gente pode dizer, né? Então, quem não conseguia achar bananinha, que já sempre foi muito difícil de achar um conjunto desse bom, funcionando, ou passível de restauração, então o pessoal fazia isso. Legal. Pegava um pedacinho de chapa ou um ferrinho chato, cortava, cromava e colocava as orelhas de padre. Mas legal, elas não eram nunca originais. Saiu original. Não Fechou. saíram. Depois teve uma mudança aqui na questão do nariz de placa, então, né? 65 ele mudou, ele continuou usando o farol olho de boi, tá, a lanterninha bicolor, e aí ele passou a usar essa lanterna de placa um pouquinho maior. Tá.
Então esse modelo aqui foi usado do 65 até o 70. Certo. Então ela é um pouco menor do que a lanterna de Depois placa a do gente pega a Fuscão. outra lá e mostra e compara, que é uma coisa também que eu aprendi com o tempo, que pra mim era tudo igual, mas não realmente é um pouquinho menor, ela né? é menor. Legal. Então ela saía assim, ela tinha 2 modelos que saíram na época. Tinha esse modelo, esse aqui é uma reprodução da Polymatic, Tá. que ele saía de alumínio fundido. Certo. Então quando ela tem a lanterna desse jeito, ela era da Polymatic de alumínio fundido. Certo. E tinha a da Arteb. A da Arteb ela era de chapa e aí ela tinha um refletor aqui embaixo. Tá. Então saíam esses dois modelos. Isso. Legal. O pisca também mudou, ele deixou de ser o sorriso curto e passou a ser o sorriso... Ou pisca fino, desculpa. Tá. E passou a ser o sorriso curto. Legal. Então esse aqui foi do 65 até o 70 e sorriso curto é por causa disso daqui, ó. Tá. O do 65-70 ele tem um ângulo quase 90 graus. E o do Fusca 71, ele é mais aberto o ângulo aqui da lente. Depois a gente vai pegar o outro, a gente põe Isso. do lado tanto a carcaça de placa ali quanto aqui, pra vocês verem a diferença, porque às vezes mostrando assim né, não dá pra imaginar. Mas aqui realmente já tem uma diferença. E olha como já ficou maior aqui, né? Olha a diferença aqui. Parece mais que o dobro até, né, de tamanho. Quase que dobra o tamanho. Originalmente também não saía cristal. Não, só lente laranja. Tá. Original só lente laranja. Legal. Então esse conjunto aqui foi usado do 65 até o 70. 70 a primeira, Isso, né? até o 70 a primeira série foi usado tudo isso daqui. Tá, tirando aqui. Isso, tirando os piscas finos e o nariz de bruxa. Aqui, daqui pra cá, então, Isso. era o que a gente achava de 65 a 70 até o primeira, 70, isso. Aí tem umas outras peças também que tinha um acessório bem legal, que usava um frisinho aqui, que Sim, é bem difícil de bem achar o difícil frisinho de achar. inox. Isso. Legal. Então aqui é o conjunto do 65 até o 70. Então, bora pra próxima Vamos década? lá, vamos chegar lá no Fuscão. Vamos lá, então, agora pra década de 70, né? Então a gente vai falar de 70, segunda série, né? Segunda série, então, onde foi o Fusca sofreu uma transformação grande, né? Não só estético, como em alguns aspectos Mecânicas, técnicos, né? mecânicos, enfim. Então o Fusca passou, ainda ele continuou usando o farol olho de boi, do 70, segunda série, até o 72. Certo. Então o modelo 1300 e 1500 saía com esse farol. Certo. Aí mudou, ele passou a usar o pisca sorriso largo. Vamos até pegar outro Isso. aqui, ó. Pra vocês compararem. Aqui, ó. Então isso aqui é um pisca sorriso curto, do Fusca até o 70. E do 71 até o 96 ele saía com um sorriso Ó, largo. que legal a diferença, galera. É bem sutil, mas é uma grande diferença. É uma grande diferença. Se você olhar ele de frente, ele parece ser mais diferente. A diferença parece ser maior do que isso daqui. Legal, curioso. Isso. Então o Fusca E aí esse pisca acompanhou até o Itamar. até o Itamar. A única diferença é que o Fusca 1300 usava a capa Na cor do carro. na cor do carro e o 1500 era cromado. Tá. Então no 70 teve a versão 1500 que era luxo e a 1300 standard. Certo. Então a 1300 ela continuou usando a lente bicolor Tá. do Fusca até Veio 70. lá de 65. Isso, e foi até o 74 dessa forma. Tá. E aí saiu o Fuscão. Também lente tricolor e aí a novidade era a função Luz de de ré. ré, legal. Isso. Então o Fusca 1500 saía com lente tricolor, né? Laranja, vermelha e branca. Tá. E o Fusquinha 1300 usava o pisca Bicolor. laranja, bicolor E não tinha luz de ré. não tinha luz de ré. Legal. A ré só saiu só no No Fuscão. Fuscão 1500. Então a segurança era um luxo. Era um luxo. Literalmente falando, era um luxo, porque o Fuscão saía com isso, ele tinha opcional de freio a disco na dianteira, saiu com suspensão de pivô, barra estabilizadora na traseira, então muita coisa. Cinto de segurança também. Caramba. Porque o cinto de segurança surgiu em 70, extintor de incêndio também surgiu em 70. Então teve muita evolução mesmo. Muita evolução, porque até os 70 ele não saía nem com extintor, nem com O cinto. o cinto de segurança e também até o 68 ele não saía com retrovisor. O pino de porta era um acessório instalado em concessionária. Ah, tá. Então em 71 teve muita mudança aí, muita Realmente atualização. evoluiu mesmo, Isso. né? É, uma coisa legal também que você estava comentando é sobre as borrachas Isso, aqui, né? Então o Fusca ele usava esse tipo de guarnição aqui. Certo. Muitas pessoas usam aquele macarrãozinho tipo Só em U. volta, né? Isso, mas esse aqui era o original. Então tem essa aqui do 1300 Tá. e a do modelo 1500 também. Legal.
que elas envolvem a lanterna na parte E traseira. ajuda a não entrar água, Sim. a proteger o circuito elétrico, tudo. A né? vedação, principalmente o circuito elétrico. Sim. Quando o pessoal usa só aquele macarrãozinho U, entra muita Entra água ali por trás. que não sabe por que ficar queimando lâmpada, etc. Exatamente. E desnabrando tudo ali, né? Fica, Deixando não, ferrujando. destrói. O circuito que é de metal, onde é preso o soquete, aquilo ali também vai tudo pro espaço por conta de oxidação. Legal. E o nariz de placa? O nariz de placa também mudou. Esse aqui foi do 71 primeira série até o 96. Tá, Do 84 depois a gente vai explicar aí uma diferença que é pequena, mas tem. tá. Então ela saiu com essa lanterna esse suporte de lanterna de placa maior. O pessoal chama de umbigo, sobrancelha, isso Tem aqui muitos tem um monte apelidos, de né? nome. Então aqui olha a diferença, a né? diferença do Fusca 65 até o 70 Tá, pro 71, que é o de baixo. legal, olha a diferença. Então- é sutil, se você só olha isso, talvez você não repare, mas Não. aqui, ó, olha Ó. a diferença. É bem diferente mesmo. Bem diferente. Legal, curioso. Bem Mais um diferente. aprendizado aí pra galera. Então tem essas mudanças. Muitos clientes vêm na loja, compram a borracha de lanterna, essa borrachinha de lanterna de placa Tá. pro Fusca até 70 e não volta dizendo que é menor. E geralmente já tá modificado. Usando o grande. Isso, essa do moderno. Compra pelo ano, mas não reparou que já tá com o grande. né? Exatamente. Legal. Vamos para a próxima evolução aqui. Vamos lá. Já no ano de 73, Vitor, teve mais mudanças aí, Teve né? mais mudança. Teve algumas mudanças estéticas internas e externas. Então saiu o farol, Olho de boi nesse aqui. saiu o olho de boi e chegou esse farol, ele é um pouco menor. Ele fica numa posição mais vertical mais no paralama. reta, né? Tem mais gente reta. que até chama os caras reta, né? Isso. Então aí saíram dois modelos de faróis. Tinham esse modelo aqui que é baseado no Arteb, Tá. que é uma lente um pouco mais reta, e tinha o CBE, que era uma lente bem abaulada, bem arredondada, assim. Sim. Geralmente. É uma versão menor do olho de boi. Exatamente. Então esse aqui saiu no 73. E o 73 também, os primeiros, né, ou os finais de Ainda tem 72. uma leva, né? Isso, saíam com olho de boi. Então, um carro fabricado aí mais ou menos entre dezembro e fevereiro de 72 e fevereiro de 73 Pode ainda. ter olho de boi, né? Exatamente, Então- porque não é. Sobra um pouquinho do estoque ali, né? Os caras eles empurravam tudo Tem que tinha lá. aproveitar, né? Isso o que tava nas prateleiras eles colocavam no carro. Sim, então, e até ano de emplacamento, essas coisas também acontecem. Né? Exatamente, Isso pode então- acontecer. O 73, ele ainda mantinha ele essa ainda lanterna. mantinha isso. As lanternas aqui, o conjunto de lanterna com esse esquema de cores, continuou no 72, 73, 74. Tá. Então, até o 74, Era esse conjunto Isso, aqui, né? isso aqui, Farol ele saía assim. reto e esse conjunto de lanternas aqui. lente laranja Bicolor. e vermelha bicolor, lente tricolor laranja, No Fuscão. vermelha e branca no Fuscão. Tá, vamos lá. Já em 75, teve uma lei lá no Cotran na época que toda a linha nacional tinha que sair com as lentes. Bicolor. Isso, Mas sem bicolor lombar, ou sem rubi. laranja. Sem laranja. Nos Estados Unidos tinham, os carros saíram dessa forma e o Cotran, eu acho que. Que se basear. Exatamente. Então toda a linha nacional a partir de 75, então não só o Fusca, o Chevette, a Brasília, enfim, saíram todos com lentes rubis. Legal. Que Então, eu acho particularmente mais bonito. então, 75, saíam esse conjunto, que era o farolzinho ainda de 3 furos, montado completo no aro. Tá. Fusca 75 1300L, 1500 que foi o último ano dele, e o 1600 já saíam com a lente bicolor. Tá. Ou rubi, que o pessoal chama, né? Sim. Que é pisca e lanterna vermelho e a ré branca. Tá. E isso aqui, a lanterna do 1300 continuou com o mesmo desenho, só mudando o esquema de cor. Então o pisca, que era laranja, passou a ser vermelho, então ela é todinha vermelha. Aí aposto que muita gente não sabia. Eu, inclusive, perguntei pro Vitor antes aqui que o vermelho só veio na linha 75. Só na então. linha 75. Porque você vê muito década de 60 com, né, o Com o vermelho. vermelho. Eu acho bonito também. Sim. Mas eu não sabia que só tinha começado em 75. E muitas pessoas acham que o vermelho é o original dos carros na década de 60, mas não é. O original dos carros da década de 60 e primeira metade da década de 70 é vermelho e laranja, com pisca laranja. Legal, vendo e Isso aprendendo, aí. galera. E mais uma curiosidade aí para quem tem Fusca. Fusca 1300 do 71 até o 82 era suspensão de embuchamento, tá? Certo. Fusquinha. Então, né? Fusquinha standard, suspensão de embuchamento, Fuscão
suspensão de pivô. Isso, disco opcional. Isso, disco opcional até o 82. Tá. Aí depois 82, 84, 83 em diante já é de série. Isso, já é de série o pivô. Show. Então a gente vai chegar na linha 76. Boa. Vamos lá. Então agora vamos falar de linha 76. Até quando? Até o 79. Tá. Primeira Sobre a série. lanterna, né? Isso, Que vai lanterna. mudar. E farol e pisca e a Foi lanterna. até o Itamar. Isso. Vamos lá. Então a linha 76, ela saiu já com o farol reto, né? Saiu na Kombi Clipper. Tá. Então no facelift, um pequeno facelift. Então esse aqui era um farol feito em 3 partes, né? Suporte, o farol, que eles eram uma peça montada aqui. Parte, né? Isso. Parafusada aqui. O regulador de foco passou a ser interno. Tá. E o arinho externo. Legal. Outra curiosidade, galera. Ó, vou até colocar aqui pra vocês verem. Uma coisa que eu nunca tinha reparado. Os Fuscas do começo da década de 70 tem a regulagem externa. E a maioria que a gente conhece é esse interno. aqui, que é interno. Né? Isso, e a parte de trás também é muda diferente. Bastante. Aqui, ó, essa estrutura toda aqui muda bastante. Exatamente. Aqui é tudo montado no aro. Legal. E esse daqui não, esse daqui já é o farol. Isso, e tem um acabamento externo diferente. Legal. Então esse aqui saiu do 76 e foi até o 96. Tá. Aí tinha o Arteb, tinha o CBE e tinha o CBE Biodo. A diferença do Arteb e do CBE comum para o CBE Biodo é a lâmpada. Ah, tá. A lâmpada do CBE e do Arteb, ela era lâmpada assimétrica, que é aquela lâmpada que parece uma bolinha. Certo. E aí saiu a linha Biodo, que era a lâmpada igual do carro moderno que tem hoje, que ela tem uma luminosidade maior e um poder de iluminação maior. Legal. Então é essa a diferença. Quando você vê um farol, por exemplo, CBE Biodo... Escrito Biodo geralmente fica aqui no cantinho, isso, né? é porque ele usa já a lâmpada modelo H4. Então não é só estilo, realmente a iluminação é aprimorada. Isso, mudou a iluminação. Legal. Então o modelo 1300L e 1600 continuou até o 79, primeira série. Tá. Então a lanterna famosa aí, pata de cavalo, pata de Igrejinha. camelo, igrejinha, enfim, que é a lente bicolor. E o 1300 continuou também com a lente rubi. Isso. Inclusive o Besorrão também saiu assim. O Besorrão 75. Certo. O 74 não, o 74 Sim, era o primeiro ano dele. Isso. Aí o tricolor. É o tricolor. Depois... Isso, aí depois saiu o bicolor. Então Legal. o Besorrão é isso aí. Tá. Então isso até 79 primeira série, até né? 79 primeira série, o pisca não manteve, muda. né? Que até o Itamar vai o mesmo, exatamente, né? E o 1300 também continuou usando a capa na cor do carro. Pintada na cor do carro. Isso foi até que ano? Você lembra? Até o 82. Até o 82, onde o Standard parou, digamos isso, assim. Isso, 83. Né? Assim, 82 saiu o 1300, aí tinha o 1300 luxo e o 1300 Standard, que já saiu o Fafá. E aí a lanterna pequena foi descontinuada lá. Certo. Então até aí foi essa diferença. Até o 81, vamos dizer assim, porque o 82 já muda um pouco. Legal, então agora vamos pro 79 segunda, né? Isso aí. Bora. Valeu. Então agora falando de 79 segunda série, né? Isso mantém aí. Essa parte então de farol, pisca, análise de placa, que também depois você vai falar só em 84, 84 né? teve uma mudança. Mas teve uma grande mudança, literalmente Isso. grande, aqui Isso. nas Então, lanternas. no né? segundo semestre de 79 saiu a linha Fafá. Legal. Então, o 1300L e o 1600 passou a usar essa lanterna redonda maior, Tá. bicolor. Certo. Então, essa daqui foi usada no 1300L e no 1600 em 79 e 80 e no 1300 Standard no 81. No Standard não, desculpa. No luxo. No 1300L luxo. Tá. E uma outra curiosidade, o 1300L passou também a ter a tampa fechada. Ah, tá. Ele não usava mais a Mas tampa as aberta. aletas ali... Isso, ela só foi voltar no 1300L no 82. Curioso, né? Porque é uma melhoria de geração, do nada os caras aboliram e voltaram para a década de 70. Exatamente, voltaram e passou o 1300L em 79 e 80 com tampa fechada. Série especial só, por exemplo, série prata, 1300GL. Esses sim saíram com a tampa aberta, mas tirando isso, era a tampa fechada. Curioso, né? É bem estranho isso daí. E o Standard manteve até o 82. Tá. E aí em 82 também teve mais uma volta aí uma reviravolta nas leis, então a gente vai falar do 82 aí agora. Estamos falando de 82. Linha 82.
Certo. Isso. Então teve mudança de novo nas leis e aí ó, os carros nacionais passaram novamente a ter a lanterna traseira tricolor. Que loucura também. Exatamente. De novo voltou pra... Voltou. Então a linha Fafá 82 já saiu com lanterna tricolor. Tá. Então essas aqui eram feitas pela Arteb e pela Ampolimatic. Que aí acabou a lanterna de Fusquinha. Acabou o Fusquinha, aí era só o Fafá. Tá. Mesmo as versões mais simples. Isso aí. Então essa aqui saía dessa forma assim. Saía... Inclusive, uma curiosidade, né, pra vocês que nasceram na década, sei lá, de 2000, não sabe por que Fafá. É. A cantora Fafá de Belém tinha seios volumosos, então acabou recebendo esse apelido. Foi E assim, um homenagem. apelido que todo mundo fala Fafá, Todo né? Virou mundo uma coisa fala. quase oficial. Não, é Fafá. Inclusive até pelos fabricantes de lanternas, é É lanterna nome. Fafá. Não é lanterna do Fusca 82, é lanterna Fafá. Então, O Fusca é curioso, né? é bem curioso. Tem essas histórias, Tem. né? E essa lanterna, então, acompanhou o Fusca até o Itamar. Isso, até o 96 Standard. Legal. Acompanhou ela. Os faróis também continuaram retos. Tá. O pisca também passou a ser somente com a capa cromada. Tá, Inclusive, não tem mais a versão na cor do não carro. tem. No Itamar também saía com pisca a cromado. e o aro de farol cromado. Legal. Na lanterna de placa, em 84, quando saiu os motores torque, o Fusca a gasolina ele saía com um difusor Embaixo do nariz debaixo de placa, né? do nariz de placa. Então a lanterna de placa do Fusca do 84 até o 96 a gasolina, quando ela não saía com esse, quando ela saía sem essa chapinha rebaixo, né? defletora, ela tinha um rebaixo aqui. Eu vou até mandar Uma umas foto imagens aí. aí para vocês verem a diferença. Tá. Então, por causa do defletor, muda esse detalhe aqui. Essa chapa aqui, Isso. né? Ela é rebaixada aqui, ela tem um rebaixo, Tá. ela é mais estreita, ou ela saía sem. Deve ser bem Então, complicado de achar, inclusive, essa Isso aqui é no difícil, rebaixo, né? é bem Eu não difícil. sabia, aquele difusor, então, aquele defletor, ele saiu já em 84. Sai- Pra mim era só Itamar. não, saiu já em 84 só nos a gasolina. Tá. Então ele Curioso saiu. também, né? É estranho. Tanto que assim, em 84 ele parou de usar o morcegão, porque ele usava os filtros iguais ao Itamar, com Certo. válvula Termac. E a proteção do motor ali dos componentes elétricos era um saquinho preto no distribuidor e na bobina. Então vai entender. Com soluções meio diferentes. né? Exatamente. E aí, por exemplo, o Fusca, somente o gasolina saiu com aquele defletor, sendo que também o motor a álcool esquenta tanto quanto. Então, é curioso, né? Nunca aí saberemos. nunca. E atingir uma temperatura, ele abria para circular Pra um circular pouco o ar. mais. Eu não sabia, eu sabia que era só no Itamar. Então, inclusive as tampas traseiras mudaram. Então, de 84 gasolina Isso. pra frente já tem aquele ressalto. Já tem o recorte Legal. já para encaixar o difusor. Legal. Defletor, difusor, enfim, que é uma peça também bem difícil de achar. Imagino. A válvula solenoide também que ali. aciona ela, né? Isso, é tudo bem difícil. Então, 84 saiu tinha essa pequena diferença aí nos motores, no carro a gasolina e no a álcool. Legal. E aí a gente partindo pro Itamar. Então, modelo Tudo igual standard, aqui. isso, não muda. Lanterna fumê saía no luxo 2 E no ouro. e né? no ouro. Então, lanterna fumê no Fusca, só na linha Itamar, luxo 2 e o série ouro. Só na década de 90. Só Então, na o década. resto, se você achar é acessório, né? O É. pessoal acha que é mais esportivo e acaba usando. Exatamente. E uma dessa, essa é uma reprodução de altíssima qualidade e tal, mas uma dessa, galera, original Arteb, meu Deus do Nossa, céu, é mano. muito caro. É um valor assim agregado bem alto. Então quem tem hoje lanterna Fafá fumê original é uma coisa bem assim, um acessório bem raro e exclusivo. caro, E né? raro. Isso, muito raro. É, justamente por ter saído só em versões mais caras, né? E são Exatamente. raríssimas. E geralmente o pessoal que tem não troca, né? Então Não. realmente pra achar isso, quem tá restaurando às vezes um luxo 2 ou um série ouro, precisa desembolsar a grana aí Precisa. pra poder Exatamente. fazer, Se quiser. deixar no padrão original. né? Ou com a peça original de fábrica. Hoje Sim. tem as nossas reproduções em Sim, acrílico sim, de alta aí qualidade, você vê o acabamento realmente muito legal, o Isso. brilho, né? Dá pra ver, ó como reflete a luz realmente. E o legal não é só o brilho, é que mantém o Mantém brilho, né? o brilho, Então pode então- pegar sol, tudo que fica Isso. tranquilo. Né? E ressaltando aqui, a gente só trabalha com lanternas com lentes de acrílico. Então, lanterna Fafá é lente de acrílico, inclusive a bicolor do 1300L do 7980, a gente conseguiu acrílico. Legal. As lentes do Fuscão são acrílico, a do 1300 é acrílico.
E as da Fusca década de 60 também são acrílico. Então, ó, quando você estiver aí zapeando pela internet, vendo uma lanterna baratinha, a diferença é a qualidade, galera. O material realmente... Você vendo aqui, assim, eu tento passar pela GoPro um pouco da qualidade, mas não é possível. Agora, quando você vê pessoalmente o brilho, a qualidade no material, é outro padrão. Exatamente. É outro padrão realmente, tanto de construção, de tudo aqui, acabamento, como por consequência encaixe, tudo, é outro patamar realmente. Uma curiosidade legal que a gente só não citou também, a maioria tem esse olho de gato, né, digamos assim. Isso, né? então o Fusca 1300 tinha um olho de gato aqui na parte de baixo. O 1500, o refletor, o olho de gato no centro, e o Itamar saía aqui mais na parte superior. Legal. Então, e uma outra diferença, o Fusca mexicano, a lanterna é bem parecida com a nossa, só que ela tem uma divisória, são duas lâmpadas diferentes. De um lado é freio, do outro lado é lanterna. É isso aí. É até curioso, né? O pessoal, eu tenho no Fofinho, por exemplo, e é uma coisa que é lógica, né? É bem legal, mas no Brasil nunca teve. Não saiu, então quem procura geralmente quer uma lanterna original Hella, desembolsa também uma grana. E eu oriento a buscar a lanterna do Fusca mexicano, que é uma lanterna original Hella. Não é barata, mas é um preço muito mais acessível do que uma Fafá original. Aí às vezes você vai encontrar ela geralmente usada. Com certeza. É isso aí. Vamos falar de uns outros acessórios agora de faróis. Boa. Ô Vitor, e antes da gente falar dos acessórios aqui, uma curiosidade que a gente estava até conversando no off aqui, é do aro de farol, né? Eu, por exemplo, no Fofinho, tenho pintado o aro de farol, tá? Eu acho bonito nos mais novos, mas uma curiosidade que só saiu em um modelo do Fusca, né? Só no verde cristalino. O cristalino saiu em 85 e só nele saía. O Série Love, o Série Prata também eram com aro cromado e capinha do pisca cromado. Então preto, que às vezes você vê uns de plástico que é pra pintura na verdade, mas preto e na cor do carro, realmente não saiu de série, exceto o verde cristalino. Né? Exceto o verde cristalino, o aro preto só saiu na Clipper na década de 90. Tá, beleza. Fechou? Então vamos pros acessórios aqui? Vamos lá, então ao longo do tempo aí tinha alguns acessórios. Por exemplo, tem o farol aqui conhecido como Tremendão, né? Tá. Ele saiu no Mercedes 1111, no 1113. Ah, veio do caminhão? Isso, ele veio do caminhão. Legal. Ele é uma herança do caminhão. Então ele tinha a meia luz, englobada no aro, e aí ele usava um bloco de 180 milímetros. Certo. Então ou era o Silibin, ou na época também tinha os faróis os blocos da Lucas, depois virou Lucas Rossi, Federal Mogu, que era o bloco de 180 com a lâmpada H5 ou H4, alto e baixo. E é muito comum, né? Hoje você vê muito década de 60 ainda com esse tipo de farol, né? E um outro detalhe que o original era de aço, né? O aro aqui. Então hoje as reproduções, infelizmente, são todas de alumínio. Legal. Então a gente tem aqui também os faróis de LED, que esses aqui são os mais recentes, né? Então dá pra você montar num farol Tremendão, que ele é um bloquinho de 180 milímetros, certo, com Angel. Então você consegue montar no Tremendão e no olho de boi. E no olho de boi. Isso. Legal. No olho de boi, esse bloco só serve no farol de lente lisa. Tá, que é os primeiros lá de 59. Isso, que é da primeira leva, porque ele tem aqui o suporte interno para prender o bloco. Legal. Então num farol olho de boi lente raiada, não tá. Curioso, né? A gente tava até falando aqui nos bastidores, gera controvérsia, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, mas não tem como reclamar. O farol ilumina muito, consome menos energia, força menos a fiação, então tem vantagens, lógico. Talvez esteticamente para quem quer só originalidade não agrade, mas tem uma funcionalidade legal por trás disso. Tem funcionalidade, né? Esse farol, por exemplo, o que a gente trabalha aqui, ele tem o DRS, que é aquela luz que fica acesa. Esse contorno aqui, né? Isso. O pisca também, ele é englobado aqui, os projetores, então ele tem bastante funcional. Né? Isso. Legal. Então tem aqui também o bloco de LED para os modelos mais modernos, exatamente, e para Kombi. Legal. Só que esse tem uma observação para adaptar lá. Por exemplo, aqui eu vendo o suporte. Você precisa do suporte original do farol, porque aí você tem que encaixar o suporte no suporte do farol lá originalzinho para dar regulagem. O sanduíche ali, né? Isso. Então pega esse suporte aqui do seu farol, tira e aí usa nele. Essa aqui, exatamente, é a única adaptação que precisa ser feita para instalar ele no Fusca mais moderno ou na Kombi Clipper. Show. Tem o farol também, esse aqui é o famoso G3 ou 3 fases, né?
ele usa uma lâmpada de milha, Tá. então uma lâmpada H3, lâmpada H4 alto e baixo e a lâmpada seta. de seta. Legal, e eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, tem uma curvatura diferente Tem. aqui, né? Ó. Tipo aqui, ó, ele tem uma curva aqui bem diferente. Tem, Ele é acrílico aqui? É acrílico. Legal. Tem alguns da fabricação da marca RCD, eles saíam de vidro? De vidro, só que não tem mais esses. Ah, tá. E um acessório também, esse aqui saía na década de 70, 80, era febre, farol amarelo. Legal. Então saíam muitos carros, assim, o pessoal gostava disso, que remetia a rally, Sim. carro europeu. Por um bom tempo isso aqui foi proibido e hoje em dia o pessoal voltou a usar, a procurar para toda a linha, né? Não só Fusca, Brasília, Kombi, Opala, Gol Quadrado, enfim, o pessoal gosta bastante de farol amarelo. Legal. Então esses daqui foram os acessórios que foram feitos aí ao longo dos anos, saindo do original. Mas que, né, são muito vistos aí na Sim. rua, principalmente os LEDs, por exemplo, cada vez mais a gente vê. E realmente é uma história muito vasta, né? O Fusca, a gente estava falando aqui que realmente é muito legal conhecer, aprender cada detalhe, cada ano, né? Seja para aplicar no seu carro ou para numa rodinha de bar conversar com os amigos, contar vantagem. Ó, eu sei que... Então eu sei que o Fusca 73, 75 saia com farol diferente. Então assim, é conhecimento. Mesmo, às vezes, por exemplo, você quer montar o carro original, você sabe o que tá usando, o que não tá usando. Sim. Ou pra conversa, jogar a conversa fora. Enfim, é sempre bom a gente saber um pouco. E Fusca, o mundo, assim, o pessoal acha que Fusca tudo é igual, que é tudo igual, não é igual. Tem muita coisa. Tem muita coisa, muita detalhe, muita diferença. Às vezes só saía em um ano, mudava. Então tem muito detalhe aí pra gente se atentar. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários que a gente vai trazer cada vez mais vídeos desses com a história e a evolução do Fusca aí no Brasil. Exatamente. Valeu, Vitão. Nóis, Vini. Obrigado. Hein? Valeu, E pessoal. Se o pessoal precisar de qualquer parte, não só farol, lanterna, qualquer parte, mais de 10 mil itens aqui na Líder. Site, pessoalmente, telefone, WhatsApp, orçamento em vídeo, fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Sinal de fumaça, help na ilha, a gente tá atendendo lá. Então, e não às vezes só, por exemplo, tem alguma dúvida lá, tá com uma dúvida em montar o carro, pode chamar a gente aí, se a gente souber, a gente também ajuda com isso. Não só Fusca também, não né? Só Fusca, Carros toda a antigos linha em geral. antiga nacional, década de 60 e 70. GM, Ford, Fiat, Volkswagen e Puma. Linha Puma também, a gente tem bastante coisa aí. Contem com a Líder. É isso aí, valeu pessoal. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado de conferir, né, essa história, essa cronologia, isso é muito legal, eu adoro aprender sobre a história do Fusca, né, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, já sabe, né, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando um like, um comentário, uma sugestão, isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente fez esse conteúdo especial pra vocês e levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E não esquece de conferir também no Instagram, que no Instagram a gente posta com antecedência umas novidades que vão sair, tem um conteúdo legal e muito exclusivo. Dá essa força pra gente, faz o canal crescer e a gente trazer conteúdos mais legais para vocês. Valeu, galera, até o próximo vídeo.